Irmãos queridos, vamos orar, agradecendo ao nosso Deus pelo sustento, pela graça do Senhor na nossa vida, por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Eu quero pedir ao presbítero Carlos que esteja orando nesse momento, agradecendo ao nosso Deus pela bondade do Senhor em nossas vidas. Soberano eterno Deus, nosso irmão, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade. A tua palavra, meu Deus, clama a mim, responder-te-ei, Senhor. E nessa noite nós clamamos pela tua misericórdia, por essas vidas, meu Pai, por esse lugar, Deus, que foi apresentado nessa noite diante do Senhor. Acreditamos, meu Pai, que o Senhor é um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Amém. Queremos, sim, Deus, cada dia, Deus, sair do nosso comodismo, ó Pai, e anunciar a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é pura, verdadeira e eficaz, Deus. Ela tem o poder de transformar as nossas vidas, Senhor. Eu quero louvar o teu nome nessa noite, mais uma oportunidade de nos dar, de nos reunir neste lugar, para juntos, em um só espírito de oração, Senhor Deus, nos chegarmos diante de Ti, declarando nossa gratidão, nosso amor, a nossa comunhão, Pai, para com o Senhor. Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem sustentado essa obra, até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas, Senhor, e que o Senhor continue abençoando essa igreja, que o Senhor continue abençoando. Em nome de Jesus. Pai, usando ele como instrumento vivo nas tuas mãos. Amém. Para nos trazer a tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, Senhor Deus, para que a tua palavra possa entrar em nós e que nós possamos, sim, Deus, verdadeiramente viver o Evangelho sincero Amém. cada dia, crendo que há um Deus que tem todo o poder sobre as nossas vidas. Deus, muito obrigado, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, alguns avisos antes da exposição da palavra. Terça-feira, das 19 às 20, o pastor Mário está abrindo a igreja para que a gente possa ter um momento de oração. Quinta-feira, teremos nosso culto de oração e ensino. Se você puder, incentiva a participar. Quinta-feira passada agora nós tivemos 5 visitantes, foi uma benção. Um casal com 2 filhos, né? E mais uma irmã que se chama Luciene. Estava andando por aí procurando uma igreja aberta, o pastor Mário encontrou ela na rua e ela veio cultuar o Senhor conosco. Se você puder, esteja aqui com a gente. Estamos estudando sobre política, segundo a Bíblia, e iremos falar quinta-feira sobre protesto e desobediência civil a partir da Bíblia. Domingo, pela manhã, nós teremos nosso EBD, como o irmão Kleber já falou, será o estudo de 2 lições. Domingo à noite, culto de adoração, o pastor Felipe Paixão da Sião estará pregando aqui. Eu estarei, com a permissão do Senhor, na Congregacional do Guriri, pregando nos 60 anos de igreja ali no Guriri, na Congregacional. Meus irmãos, teremos cantina missionária hoje e também acerca do nosso retiro, dia 25 de outubro. Nós iremos locar uma casa, aliás, já locamos uma casa ali no Foguete, é um pouco mais modesto lá do que de Búzios, todavia irá servir bem a igreja, tenho certeza disso. Está a R$50 por pessoa, crianças não vão pagar, de 7 anos em diante paga R$25 só. Quem está recebendo e anotando o nome é a irmã Jéssica, ela já pôs o Pix lá no grupo e eu já destaquei, já está salvo, é só os irmãos clicar lá em cima que vai aparecer a mensagem salva. Então lá está o Pix da Jéssica, ela estará tomando nota. Peço que até a primeira semana de outubro, os irmãos que podem estejam antecipando para que a gente também possa se organizar melhor. Bom, acerca do retiro, tinha mais alguma coisa? Ah, sim. É proibido terminantemente alguém faltar por questão financeira. Se não puder participar por causa de dinheiro, você pode participar. É necessário simplesmente só falar comigo, tá bom? Caso alguém da igreja não tenha condições. É isso, meus irmãos. Vamos para a exposição da palavra de Deus. Como nós estamos em mês de missões, eu quero pregar um texto que eu tenho pregado nas igrejas que eu tenho andado por aí, que é sobre serviço. João 13. Nós já pregamos sobre João 13 aqui na exposição, só que quando nós pregamos naquela feita, nós falamos sobre a teologia de João 13. Hoje eu quero destacar um tema específico, o serviço. Inclusive teve uma quinta-feira também que eu falei aqui na igreja, mas tinha pouquíssimas pessoas e foi mais uma palavra devocional. Hoje eu quero trazer esse sermão, essa exposição acerca do serviço, amando a Deus, servindo as pessoas. João, capítulo 13, nós entendemos que não tem como fazer missões sem uma disposição de ser servo de Deus, sem ser servos dos homens. Não tem como fazer missões sem essa
disposição e sem essa mentalidade. Então eu quero convidar os irmãos a pensarem comigo acerca do serviço, amando a Deus, servindo as pessoas. João 13, do 1 ao 17. De novo, o texto dá ampla margem para muitos temas teológicos, mas nós coloca a lente aí agora de serviço. Nós vamos destacar apenas esse tema, o serviço em João 13. Diz assim a palavra de Deus. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum!" protestou Pedro. Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés." Jesus respondeu: "A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa, e vocês estão limpos, mas nem todos." Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que ele se referiu quando disse: "Nem todos vocês estão limpos." Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: "Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem." Queridos, Jesus viveu a última semana da sua vida de maneira muito conturbada. Ele entrou no domingo na grande cidade de Jerusalém ovacionado. Nós chamamos essa entrada de a entrada triunfal, quando Jesus entrou com um jumentinho em Jerusalém. Mas segunda-feira, Jesus tomou uma atitude radical. Ele purificou o templo. E isso certamente só gerou mais ódio no coração dos religiosos da época. Na terça-feira, Jesus volta ao templo e começa a discutir com os religiosos. E aí ele faz uma profecia em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, falando que Jerusalém seria totalmente destruída. Na quarta, havia um plano em andamento para matar Jesus. Maria ungiu os pés de Jesus com perfume caríssimo e Judas Iscariotes, um de seus discípulos, foi procurar os principais sacerdotes para conspirar contra o Senhor. Quinta-feira, últimas horas da vida de Jesus. Jesus não está mais em público, vai para o cenáculo e passa as últimas horas da sua vida com os discípulos. E essas últimas horas começam a ser retratadas aqui em João 13. Em João 13, nós temos a pintura das últimas horas de Jesus, bem como João 14, João 15, João 16 e a sua derradeira oração ali com eles em João 17. E o que Jesus faz ciente das suas últimas horas da vida? Eu pergunto aos irmãos,
O que nós faríamos sabendo que nós estamos vivendo em nossa última semana? O que nós faríamos se nós soubéssemos que hoje seria o nosso último dia? Muitas pessoas talvez escolheriam comer aquele prato que nunca comeu e sempre desejou. Talvez fazer aquela viagem que sempre planejou e nunca conseguiu. Enfim, talvez pensaria em um desejo do coração que nunca foi satisfeito. Mas Jesus passa as últimas horas da sua vida servindo os seus discípulos. E essa cena é uma cena fatídica. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus, o maioral, o mestre, o Senhor, pega uma bacia com água, uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos, ensinando-lhes uma preciosa lição. Jesus, totalmente cônscio das suas últimas horas, passa elas lavando os pés dos seus discípulos e ensinando-nos que o serviço tem um papel fundamental na vida daqueles que são discípulo do rei que se fez servo. Pois bem, e aí eu quero destacar com os irmãos, pelo menos, 7 realidades, 7 verdades acerca do serviço a partir de João capítulo 13. Quero destacar para os irmãos que o serviço é a resposta para várias indagações da nossa vida. Às vezes nós nos perguntamos, como eu posso demonstrar amor? Às vezes nós nos perguntamos, como eu posso exercer a autoridade que Deus me deu? Às vezes nós nos perguntamos, como eu posso considerar o outro superior a mim mesmo? Às vezes nós nos perguntamos, como eu posso imitar a Jesus? Existe uma resposta comum para tudo isso, servindo. E é isso que nós iremos ver nesta noite. Primeiro, o serviço é um gesto sublime de amor. Versículo 1 e versículo 5 do capítulo 13 fala assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Quando fala disso, fala-nos que Jesus estava consciente de que a cruz já estava quase o crucificando. Jesus sabia que estava chegando a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Observe agora. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. João introduz o lava-pé, falando-nos que o amor de Jesus foi até o fim. Jesus não oscilou no amor. O amor de Jesus começou, teve meio e foi até o fim sem oscilar. E aí João agora vai exemplificar como o amor de Jesus foi real e prático em favor dos seus discípulos. E aí no versículo 5 fala assim: depois derramou água numa bacia e começou a fazer o quê? Lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Observe o seguinte, o apóstolo João escreve o seguinte: Jesus amou seus discípulos e no gesto de amar, ele serviu os seus discípulos lavando os seus pés. Portanto, para o apóstolo João, amar é algo belíssimo. No entanto, pode ser algo muito difícil. Por quê, meus irmãos? Amar significa servir e servir uns aos outros. Amar significa colocar-se à disposição daquele que está ao meu lado, daquele que está à minha frente, daquele que está nas minhas costas. É importante nós entendermos com Jesus Cristo, o nosso grande mestre e Senhor, que amar pode ser sinônimo de servir. E servir é um grande exemplo de uma pessoa que ama. O amor é a grande virtude que tem a capacidade de nos tirar de nós mesmos, porque nós somos seres ensimesmados. E queridos, nós vamos perceber daqui a pouco que nessa mesa da ceia, da Páscoa, havia uma grande discussão. E que discussão era essa? Saber quem era o maior entre eles. E Jesus, que de fato é o maior, mas ele é livre porque ele ama, e quem ama de fato é livre, ele simplesmente expressa o seu amor lavando os pés dos seus discípulos.
Queridos, amar e servir são verbos que devem ser conjugados na mesma pessoa, quando de fato o amor é genuíno em nosso coração. E aí, queridos, às vezes nós nos perguntamos: poxa, como eu posso demonstrar para a minha igreja local que eu a amo? Como eu posso demonstrar para o meu cônjuge que eu o amo? Como eu posso demonstrar para o meu filho que eu o amo? Como eu posso demonstrar, enfim, para qualquer pessoa que eu amo? Para João, não há dúvida de que basta você servir e o amor será evidenciado. Então, meus irmãos, se há uma certa dúvida para demonstrar como você ama a sua família, agora está esclarecido. Tenha uma atitude no seu coração de que nós iremos chegar em casa e a pessoa que está aliançada comigo no matrimônio, ou a pessoa que está sob os meus cuidados, seja um pai mais idoso, seja um filho mais novo, nós precisamos demonstrar o amor de maneira inequívoca por meio do serviço. O serviço, meus irmãos, não deixa dúvida de que, de fato, nós amamos quem facilmente proferimos amar. Talvez a pessoa diga poucas vezes essa palavra, eu te amo, mas é nítido o amor. Sabe por quê? Porque ela tem um estilo de vida de serviço em favor daquela pessoa que está próximo dela. Amar e servir, para João, é a mesma coisa. Segunda coisa, o serviço é o modo mais excelente de exercermos a autoridade recebida. Versículo 3 e 4 de João 13 diz o seguinte: Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Queridos, qual é o grau e a extensão da autoridade de Jesus? Ampla, perfeita. Ele tem toda a autoridade. Ele sabe que veio do Pai e que para o Pai voltaria. E observe agora o efeito disso no versículo 4. Assim, ou seja, há uma ligação. Jesus tem consciência de que ele tem toda a autoridade. Por causa disso, o que ele fez? Exigiu que seus discípulos lavassem o seu pé? Não. O que ele fez? Sabendo que tem toda a autoridade, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Queridos, Jesus nos ensina que a maneira que nós devemos exercer a nossa autoridade é servindo. E aí você fala assim: pastor, que tipo de autoridade eu exerço? Ora, a autoridade, ela é relativa às esferas da nossa vida. Eu, por exemplo, sou casado com a minha esposa, portanto, no papel de marido cristão, exerço a autoridade sobre a minha esposa. Eu e minha esposa somos pais. Tanto que nós exercemos autoridade sobre Catarina e Cecília. Observe o seguinte, que para João, a maneira que nós temos, olhando para Jesus, de exercer essa autoridade, não é subjugando a pessoa que está debaixo da nossa tutela. Muito pelo contrário, é se prostrando e servindo para que aquela pessoa que está debaixo da nossa autoridade possa ser erguida, levantada, possa ser sustentada. E Jesus vai na contramão do mundo. Tanto é que os seus discípulos estavam olhando para Roma, olhava para o Sinédrio e sempre encontrava um poder de dominação. E aí Jesus fala assim: olha, é bem verdade que lá, observe, lá eles exercem autoridade sobre os povos, eles mandam e todo mundo obedece. E aí Jesus faz uma divisão. Mas aqui, ou seja, no grupo que me pertence, aquele que anda comigo, quem quiser ser o maior, que seja o menor. E Jesus está falando para aqueles que tinham autoridade sobre a igreja global. Quem é que tinha autoridade sobre a igreja global? Era o Papa? Não, os apóstolos. Jesus está olhando para eles falando assim: aqui, vocês que vão exercer a minha autoridade delegada, vocês irão exercê-la, a autoridade delegada, servindo as igrejas, lavando os pés uns dos outros, arregaçando a manga em serviço, em trabalho. Queridos, se tem uma coisa que fica evidente do coração
de um pastor que é uma igreja e de um pastor que quer só tirar o lã das ovelhas é a relação dele com o serviço, com o trabalho em favor da igreja. É muito comum, inclusive há vídeos bizarros em Instagram, YouTube, de pastores que entram e de fato têm literalmente seus pés lavados, pessoas que beijam seus pés, pessoas que quase endeusam os títulos que os homens recebem. Todavia, o Senhor Jesus Cristo outorga dons e ofícios para o melhor serviço. Portanto, em Jesus Cristo, nós aprendemos que a autoridade deve ser para servir. Eu já contei essa historinha, é uma história muito trágica, mas é interessante nós pensarmos um pouco nela. Certa feita, em 2011, salvo engano, eu estava com um colega no seminário e ele falou comigo o seguinte: Juninho, é o seguinte, se eu tivesse no lugar de Deus, eu iria dizimar pelo menos 1/3 do globo terrestre. E aquilo me marcou de maneira tão negativa que eu falo isso de vez em quando. Eu fiquei assim, gente, mas olha só, olha a síndrome desse homem. Ou seja, se eu tivesse toda a autoridade, aqui no versículo 3 fala que Jesus tinha toda a autoridade e serviu. No lugar de Jesus, ele falou assim, eu faria melhor. Eu ia dizimar pelo menos 1/3 para o mundo melhorar. Eu falei assim, meu filho, você ia junto. Você ia junto. Agora observe, porque de fato nós temos esse germe luciferiano em nós. De sempre querer estar em cima, no topo, maior, de ser servido. É muito bom chegar em casa e pensar, rapaz, o que minha esposa fez para mim? É difícil pensar, rapaz, vou chegar em casa e vou fazer algo por ela. É tendência da nossa natureza corrupta, caída. E aí vem Jesus, um homem totalmente pleno, cheio de autoridade, cheio de poder, e não faz biquinho, não faz pirraça para ser servido. Pelo contrário, ele quer desmantelar essa mentalidade mundana na mente dos seus discípulos. E aí ele vai lá com todo o constrangimento e serve os seus discípulos. A autoridade no reino de Deus, segundo Hernandes Dias Lopes, a grandeza do reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão a nosso serviço, mas quantas pessoas você está servindo. Querido, exerça a sua autoridade para servir aquela pessoa que Deus colocou ao seu lado, para que você, de fato, exerça como Jesus Cristo exerceu. Terceira lição, o serviço é um belíssimo jeito de considerar o outro superior a nós mesmos. Aí você fala assim, pastor, mas quem disse que eu quero considerar o outro superior a mim mesmo? Eu sei que, humanamente falando, a gente não quer isso, mas é um mandamento de Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é vanglória? Uma glória vã, vaidade, aquilo que o vento leva. Mas por humildade. Olha agora, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Parece que Paulo está vendo essa cena de Jesus e está pegando essa cena de Jesus e fazendo dessa cena um mandamento para a igreja em Filipos. Olha, considere o outro superior a si mesmo. Aí você fala assim, tá, pastor, mas o que tem a ver Filipos e essa ordem de Paulo com essa cena de Jesus? Então vamos pensar um pouquinho essa cena de Jesus no lava-pés. Queridos, abra comigo em Lucas, capítulo 22. E leia o versículo 24 comigo. Lucas 22, versículo 24. Essa passagem é uma passagem paralela. O que é uma passagem paralela? É uma passagem que conta o mesmo fato de um outro ponto de vista. Teve coisas que João contou que Lucas não contou, e teve coisas que Lucas contou que João não contou. Então ambas se complementam. Observe o que Lucas escreveu no capítulo 22, versículo 24. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante, ou qual deles era o maior. Meus irmãos, em que cena os discípulos estão discutindo para ver quem é o maior? Nessa cena aqui, na ceia. Só que João 13 não relatou, coisa que Lucas relatou. Observe o seguinte, eles estavam na última ceia, e eles estavam reclinados, porque a mesa do primeiro século era assim, e eles se reclinavam.
Eles estão discutindo. Olha, eu sou maior que você. Não, você é maior do que eu. Ainda mais porque Jesus falou assim, um dentre vós irá me trair. E aí pronto, aí o estupim explode. Ih, rapaz, aí começa a discussão. Não, não sou eu, não, não sou eu. Por que não é você? Porque eu sou maior que você. E aí começa aquele burburinho, aquela briga, aquela guerra de vaidade. Aí Jesus, para silenciar essa guerra da vaidade, ele que é o maior, levanta. Lá dentro do cenáculo tem uma bacia com água, porque os evangelhos vão falar que o cenáculo estava totalmente pronto. Tinha a bacia com água, tinha a toalha, tinha tudo pronto. Mas não tinha um coração humilde para pegar aquilo e lavar os pés. Aí Jesus, que é o rei, vai lá, levanta e começa a lavar os pés de todos os discípulos. O que Jesus está ensinando para aqueles que estão brigando para ver quem é maior? Que vocês têm que parar com essa ideia, com esse partidarismo, com essa discussão para ver quem é mais importante, para ver quem é o maior, e considerar o outro maior que você. Então, aquela cena dramática é um golpe no coração dos discípulos, de tal maneira que Pedro chega a se escandalizar: Senhor, lavar meu pé de jeito nenhum. Aí Jesus fala assim: Pedro, se eu não lavar, meu irmão, você não tem parte comigo não. O que Jesus está nos ensinando, meus irmãos? Que nós precisamos considerar uns aos outros como superiores a nós mesmos. E nós precisamos nos alegrar quando nós podemos servir aquela pessoa que nós consideramos inferiores. Mas vamos para a quarta lição. O serviço é a maneira mais adequada de imitarmos a Jesus. Queridos, eu acredito que estou falando para pessoas crentes aqui essa noite. E a pergunta que eu vou fazer é com efeito de retórica, porque a resposta tem que ser sim. Mas quem aqui quer ser mais parecido com Jesus? Alguém aqui fala assim: não, eu não quero. Aí beleza, você está fora do jogo. Mas quem aqui não desejaria ser cada vez mais parecido com Jesus? E aí o que nós podemos fazer para ser mais parecido com Jesus? Versículos 12, 13 e 14 de João 13 diz assim: depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. Olha agora o versículo 14. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Se eu sou mestre e vocês são meus discípulos, se eu sou o professor e vocês são meus alunos, se vocês precisam, na medida que aparece mais com o seu rabi, fazer mais aquilo que eu faço, qual é a resposta então que nós damos para essa pergunta? O que eu faço para ser mais com Jesus? O que eu preciso fazer então para me identificar mais com o meu mestre? Servir. A resposta não é difícil, pelo menos cognitivamente. A questão é nós aceitarmos isso. Queridos, aqui jaz o maior desafio da igreja: imitar Jesus, porque Jesus é um homem perfeito. Mas Jesus deu o caminho das pedras. Se você quer ser perfeito como o filho, ame. E se você ama, você quer fazer o quê? Servir. Quem quer ser mais parecido com Jesus? Se a resposta for sim, você já tem a resposta. Sirva mais. E o que é interessante, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê Jesus fazendo muitas coisas impressionantes. Por exemplo, multiplicar o peixe e o pão. Transformar a água em vinho. Andar sobre as águas. Você faz, poxa, que privilégio de Pedro. Pedro andou sobre as águas assim como Jesus. Mas, meus irmãos, Jesus não requer isso de você. Não recai sobre nenhum ombro aqui essa noite pecado por nunca ter andado sobre as águas. Só que a gente se fascina com isso. Ah, Senhor, como eu queria andar sobre as águas. Ah, como eu queria ver o poder de Deus se manifestando por meio da minha vida. Mas Deus não espera isso de você. Deus pode fazer? Com certeza. Para a manifestação do seu poder e de sua glória, Deus pode fazer por meio da sua vida um cego ver, um surdo ouvir, um mudo falar. Mas isso não é mandamento. E isso, inclusive, não é algo que tem uma expectativa neotestamentária de que todos façam. E às vezes a gente fica assim, poxa, eu queria tanto ser mais parecido com Jesus, queria tanto ver o poder de Jesus se manifestando como antigamente.
Mas aí Jesus, aquele homem que efetuou tantos poderes, tantos milagres, fala para os seus discípulos a sua expectativa naquilo que ele quer que seus discípulos imitem. E não é no poder, é no serviço. Por isso, meus irmãos, se para servir, ao imitar Cristo Jesus, o Senhor me concedeu o poder para realizar milagre, amém. Todavia, o que o Senhor espere de nós é que nós venhamos a desenvolver esse estilo de vida de serviço, porque assim o estaremos imitando mais. Mas aqui, meus irmãos, tem uma cena muito intrigante. Observe o versículo 5 e o versículo 12. Versículo 5 diz assim: depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Olha o versículo 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente e retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que fiz? De quem Jesus lavou os pés? 2 discípulos. De todos? De todos. Inclusive daquele que o traiu? Sim. E ele sabia que o iria trair? Jesus sabia que o diabo já tinha tomado o coração de Judas? E mesmo assim, o que Jesus fez? Quer imitar Jesus com mais excelência? Não apenas sirva, mas sirva a pessoa que você mais odeia. Sirva a pessoa que é o seu inimigo. Sirva a pessoa que você vê na rua e fala assim: pelo amor de Deus, eu não quero ver. Meus irmãos, eu sei que isso é contranatural, mas é o evangelho. E isso corta na minha carne também. Mas a questão é que Jesus lavou o pé do seu inimigo. Jesus lavou o pé do diabo. Jesus lavou o pé daquele que estava vendendo-o numa noite passada por 30 moedas. Queridos, o que é interessante é que Jesus chega e fala assim: abra comigo aí, vamos pensar um pouquinho mais. Abra aí no versículo 14 que a gente leu. Olha só o que Jesus, meus irmãos, Jesus, olha só. Se vocês acham que Juninho é um pastor casca dura, Jesus era bem pior. Jesus não media, Jesus não reduzia sua mensagem. Jesus era irredutível. Olha só o que Jesus falou no versículo 14. E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés de quem, meus irmãos? Uns dos outros. Antes de lavar os pés, eles estavam discutindo para saber quem era o quê? O maior. Aí Jesus fala assim: não é para imitar comigo, porque me lavar ninguém teria problema. Se Jesus aparecesse aqui, você teria problema em lavar o pé de Jesus? Eu duvido. Agora Jesus olha para eles, que eles estavam discutindo para ver quem era o maior, e fala assim: ó, tá vendo, Pedro? Você que achou que Mateus era menor porque era cobrador de imposto? É o pé dele que você tem que lavar. Lavar os pés uns dos outros. Meus irmãos, nós somos chamados para ser uma comunidade do serviço. E a gente não pode ter seleção. Se tem irmãozinho que você gosta ou não, você precisa servir esse irmãozinho. Paulo fala assim em suas cartas, e Paulo também é muito claro: suportai-vos uns aos outros. E suportar ali é de suportar mesmo. De suportar crente fraco, gente chata, nojenta. É isso mesmo. E o que a gente tem que fazer? Servir uns aos outros. Jesus, meus irmãos, é intragável. É por isso que não dá para o velho homem engolir Jesus. Tem que nascer de novo, tem que morrer e nascer de novo. Porque ninguém quer imitar esse homem. Porque ele foi muito bom e a gente é muito mal. E imitar a bondade dele. Tentar imitar a bondade dele, a gente descobre a maldade que habita no nosso coração. Jesus falou: lavai os pés uns dos outros. Porque eu lavei aquele que é o diabo. Aquele que está possuído. E aquele que me vendeu por 30 moedas. Mas aí, meus irmãos, versículo 15 e 16. Quinta lição sobre o serviço. Versículo 15 e 16. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior do que o seu senhor. Nem o mensageiro é mais importante que aquele que envia. Aí Jesus fala assim: ó, vocês devem me imitar porque eu sou seu mestre. Mas agora, Jesus não deixa a cargo da influência. Jesus dá uma ordem. Porque talvez a gente está falando de serviço e você fala assim: não, pastor, calma aí. Inclusive o senhor acabou de dar um estudo sobre dons
E existe o dom do diaconato, e de fato existe, que é o dom do serviço. Ora, e o Senhor pregou também que nem todos têm o mesmo dom, é verdade? É verdade. Aí Jesus sai desse caráter agora de influência. Olha, se vocês não tiverem força para me imitar, por causa da minha influência, agora vocês estão debaixo de uma ordem. Então agora estou dando um mandamento. Serviço é um dom também. E aquelas pessoas que têm esse dom fazem isso com muita naturalidade, porque é graça sobre graça para que isso aconteça. Todavia, nós não estamos eximidos de servir uns aos outros, porque é um mandamento do Senhor. Tal como evangelismo. É uma ordem. Eu preciso me virar com o meu sem jeito de evangelizar. Eu preciso evangelizar, é uma ordem. Mas é óbvio que aquele que tem o dom faz isso com muita naturalidade. E é por isso que a gente seleciona algumas pessoas e reconhece essa pessoa que está pronta a servir. É o dom de Deus. Mas o Senhor não deixa o serviço a cargo da sua influência. Ele então sela com um mandamento. Vocês têm que fazer isso. É uma ordem. Portanto, quem aqui quer obedecer ao Senhor, além de imitá-lo? Certamente todos aqui levantariam a mão. Então, como eu posso obedecer ao meu Senhor? Servindo. Servindo a quem? Apenas Ele? Senhor, Juninho, pastor, eu sirvo a Jesus Cristo no meu quarto, faço minha oração, eu, Jesus. Foi esse o mandamento de Jesus? Jesus mandou você vir para a comunhão e lavar os pés uns dos outros. Por óbvio que a gente precisa fazer um exercício hermenêutico, lavar os pés lá de fato é lavar o pé mesmo, literal. A gente não tem essa necessidade hoje. Mas nós precisamos descobrir em qual serviço eu posso atuar e como eu posso servir os meus irmãos. Penúltimo ponto, porque o horário já avançou. O serviço. Observe como isso aqui é contracultural. O serviço é uma verdadeira fonte da verdadeira alegria. Serviço é uma fonte de verdadeira alegria. Versículo 17. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes, serão bem-aventurados. Se o quê? Se as ouvirem, se as praticarem. Agora eu faço uma outra pergunta. Quem aqui quer ser feliz? Quem quer imitar Jesus? Quem aqui quer obedecer a Jesus? E agora, quem quer ser feliz? Se a gente não tem nenhum masoquista aqui, todo mundo vai levantar a mão e falar, eu quero ser feliz. Qual é a resposta? Qual é o caminho? Serviço. Agora que vocês sabem de todas essas coisas, serão felizes se a praticarem. Um teólogo erra, um psicólogo erra, um sociólogo erra, um filósofo erra, mas aqui está falando um homem que não vai errar. Quer sair do caminho da tristeza? Quer sair do caminho depressivo? Quer sair de uma vida iracunda? Quer sair de uma vida estressiva? Esvazie-se de si mesmo ao servir o próximo. E nesse caminho, você dará de cara com a felicidade. Da mesma forma que Jesus falou que mais bem-aventurado é dar do que receber. E não é verdade, meus irmãos, não é verdade. Eu sei que para o coração ganancioso dá, o mesquinho, como o Provérbios fala, aquele mesquinho dá, fala assim, tomara que vai embora logo, eu não quero dar mais. Para um coração ganancioso, essa fala de Jesus não cabe. Tá certo? E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas servir, eu quero ser servido. Faça, meus irmãos, obedeça a Jesus Cristo por fé. Se você não encontra emoção nenhuma para servir, obedeça a Jesus por fé. E você será uma pessoa bem-aventurada. Será um homem e uma mulher feliz. Quer revitalizar seu casamento? Quer ter uma boa paternidade? Sirva o seu filho. Sirva o seu cônjuge. Quer abençoar a igreja de Cristo Jesus? Sirva a sua igreja local. Não seja apenas espectador, consumidor, enganje-se em servir. Por fim, para encerrar pontualmente, o serviço é um meio de nós estendermos a redenção aos outros, aquela redenção que Cristo Jesus conquistou. Agora eu volto para o versículo 1, farei a leitura e um breve comentário para encerrar. Versículo 1. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltaria para o Pai. Antes de chegar a festa da Páscoa. Meus irmãos, o que era a festa da Páscoa? O que eles comemoravam? Qual era o memorial da Páscoa? A festa da libertação. Olha o paradoxo. Os judeus comemoravam a Páscoa oprimidos pelos romanos. Aquele memorial sempre fazia pulsar no seu coração o anseio pelo Messias, pela libertação. Mas aqui a verdadeira Páscoa iria acontecer.
Aquelas 10 pragas que aconteceram no Egito é menor do que o evento da cruz de Cristo. Aquela Páscoa era provisória, era uma sombra. A cruz de Cristo é uma Páscoa definitiva. Naquela Páscoa, os hebreus foram libertados do Egito do faraó, um tirano temporal. Na Páscoa de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, nós fomos libertados do poder do pecado de uma vez por todas. E Jesus está ensinando seus servos a servirem, porque é por meio do serviço das missões que essa redenção, que esse Cordeiro Pascal é distribuído com os povos que ainda não comeram do Cordeiro. Por isso, meus irmãos, se nós queremos ser uma igreja que avance com o reino de Deus, precisamos desenvolver um estilo de serviço, de servos. E eu te chamo a ser um servo dessa igreja, a ser um servo da sua família, principalmente da sua família e depois da igreja. E eu tenho certeza que a saúde, que a vida de Deus vai florescer no seu coração. Amém, meus irmãos? Eu sou britânico, 21 horas em ponto. Vamos orar e encerrar o nosso sermão e o nosso culto. Logo após, vamos todos ali atrás comer um pastelzinho e abençoar a obra missionária. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque Tu és o Rei que se fez servo, o Deus que se fez homem, o imortal que morreu, o eterno que se tornou temporal, aquele que passou a estar, o Filho unigênito que passou a ser filho de Maria, aquele que se condescendeu à nossa precariedade e nos serviu com tanto zelo ao ponto de servir-nos com o seu corpo e com o seu sangue. Ó Deus, me ajude, nos ajude, Deus, a desenvolvermos essa mentalidade, esse coração prontos a servir, para que o nome de Cristo Jesus seja honrado e glorificado. Somos o Teu povo, carecemos, Deus, da disciplina do Senhor e pedimos, Deus, para que o Senhor esteja nos consertando, nos renovando, nos endireçando na vereda da justiça, do amor e da servidão. Nos ajude, Deus, a sermos livres no Senhor, para que possamos ser escravos uns dos outros. Fortaleça-nos, Deus, com o poder do Teu Santo Espírito. É uma mensagem que humanamente é impossível de ser cumprida. Mas o Senhor falou que no derramamento do Teu Espírito Santo poderíamos ser testemunhas do Senhor. Poderíamos imitar o Senhor. Assim como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque o mesmo Espírito que nele habitou, habita nesta igreja, habita em cada um de nós. Nos ajude, Deus, a cumprirmos o Teu chamado, Tua vocação e a Tua ordenança, para a honra e glória do Teu nome. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o auxílio do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Com orações silenciosas, estamos encerrando o culto dessa noite.